Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Instituto de Estudos Medievais e a Catarina Tenta, em especial, por ter-me convidado para vir cá falar daquele que é o meu tema. Penso que poderá ser ainda um bocadinho esotérico aqui no Instituto de Estudos Medievais, este tema da cerâmica, para que serve a cerâmica, como é que a cerâmica pode contribuir para o estudo da história medieval e que é que nós podemos perguntar à cerâmica, né? Ou seja, a cerâmica não fala, ou não toda fala, algumas até falam, e que é que podemos perguntar, que é que as cerâmicas nos podem responder em relação à história medieval. Não vou falar muito de produção e coisas dessas, o que vou é tentar dar explicações sobre isso, que metodologia utilizar para o estudo da cerâmica para que possa ser útil a um historiador. No fundo, os arqueólogos somos isso, historiadores, que utilizamos umas fontes um bocadinho, digamos, crípticas por vezes, outras vezes nem tanto. E no caso da cerâmica, inevitavelmente tende a ser uma fonte essencial para a história do período medieval, porque é o testemunho material mais abundante que temos desse período. É o mais abundante por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é barato, é barro como este, né? Que se transforma em um objeto que ademais tem uma qualidade acrescida, que também por isso é que é muito abundante, e é que é muito duro. É duro, é uma pedra, se transforma barro em pedra, e esta pedra tem um grau de conservação muito forte. Enquanto que outros testemunhos, outros vestígios de períodos antigos acabam por desaparecem porque normalmente são constituídos de materiais orgânicos ou são facilmente recicláveis. No caso da cerâmica não é reciclável, mas não muito, e se conserva muito bem. Por isso é o que mais abunda nas escavações arqueológicas, e é um testemunho que eu considero praticamente incontornável, não é? Pelo menos pode ajudar muito a um arqueólogo, e o arqueólogo tem sempre de recorrer a ele para muitas coisas, já veremos quais. Isso porque também é um objeto que oferece um leque imenso de possibilidades, desde objetos magníficos, que são verdadeiras peças de arte, como este jarrão das gacelas da Alhambra, com uma qualidade técnica e artística notável, até vulgares cacos de cerâmicas manuais, que também nos falam muito de quem os produziu e quem os utilizou. Que informação então podem dar-nos estas cerâmicas? O que é que nós podemos perguntar a estas cerâmicas? As cerâmicas, por um lado, têm toda uma informação contextual. Isso é, digamos, a virtude essencial do arqueólogo, enquanto que algumas peças, sobretudo aquelas peças mais artísticas que aparecem nas coleções as grandes coleções de arte, normalmente não têm esse tipo de informação contextual associada. A cerâmica que nós encontramos nas escavações tem também todo um conjunto de informações que vêm do facto de se situar em um determinado contexto, num preciso momento. É o caso, por exemplo, destes fragmentos de cerâmica que nós encontramos numa fossa do castelo de Mértola, e que nos falam precisamente de como os materiais são rejeitados, de como uma fossa negra é depois abandonada e como se enche estes fragmentos de cerâmica que estão contextualizados todos juntos, que corresponderão em princípio ao mesmo momento. Muitas vezes também ao contrário. São os objetos os que permitem, as cerâmicas, que permitem datar todo este conjunto de objetos que foi encontrado aqui. Ou seja, normalmente é um método de datação bastante fiável, relativamente fiável, dos contextos. Por isso, é uma interajuda da cerâmica com o contexto. Ele ajuda a datar, mas também o contexto ajuda a compreender. Ajuda a compreender como, por exemplo, num outro caso, que vou apresentar da Alcáçova do Castelo de Mértola, do grande bairro de época almohada,
que tem vindo a ser escavado neste espaço junto ao Castelo de Mértola, onde em uma das letrinas de uma das casas, todas as casas do bairro Almada têm a sua letrina, neste caso até com um pequeno murinho, digamos, para preservar a intimidade do usuário desta letrina, e quando foi escavada nesta letrina foram encontrados dois objetos que são muito significativos de qual era o uso que tinha, um alguidar e uma grande jarra para água. Ou seja, isso também nos está a dar algumas indicações de qual era o cotidiano das pessoas, quais eram os seus hábitos de higiene e como eram os objetos que utilizavam no seu dia a dia para cumprir essas necessidades, neste caso concreto de higiene. Mas também, para além dessa informação contextual que nos permite conhecer determinadas coisas, a cerâmica tem em si própria uma informação intrínseca que também nos pode responder a algumas perguntas. E a primeira informação intrínseca que nos oferece e que nos permite obter algumas respostas é como é que foi feita, como é que foi fabricada. E aí as próprias características dos objetos nos podem dar muita informação sobre como é que foram realizadas e, portanto, todo o sistema produtivo, neste caso da cerâmica, mas que é bastante simplificador de quais são as técnicas e quais são os métodos para obter artefactos num determinado período, num determinado contexto. O que temos aí são cerâmicas que, como podem ver, têm técnicas de fabrico muito toscas. Uma delas é um fabrico manual. Esta é uma peça encontrada nas escavações que foram feitas na zona da barragem do Alqueva, um sítio dessas épocas que estuda o Adrian, das transições entre o período da antiguidade tardia e do mundo islâmico, e outro um bocadinho mais avançado, onde essa forma de construir as linhas torna um bocado irregular a desformidade do próprio objeto, nos ajuda, de certo modo, a perceber como é que foi fabricado. Neste caso, foram utilizadas técnicas muito rudimentares. Porquê? Porque as pessoas utilizavam os seus próprios conhecimentos para abastecer-se eles próprios, em muitos casos, dessas cerâmicas que precisavam, desses objetos que precisavam para o seu cotidiano. É algo muito diferente, por exemplo, do que podemos encontrar neste outro objeto encontrado na Alcáçova do Castelo, já de época almohada, onde é visível que há um conhecimento técnico muito, muito aprofundado. A forma de fabricar este objeto com paredes muito, muito finas e, no entanto, muito resistentes, a limpeza do traço, as qualidades técnicas do objeto, nós estamos a falar de um outro tipo de produção, onde há uma capacidade muito grande deste conjunto, dessa sociedade, para poder ter um conhecimento técnico avançado e poder ter pessoas que não só conhecem e transmitem esse conhecimento técnico, como têm a possibilidade de investir o tempo suficiente para a aprendizagem das técnicas que isto implica. Ou seja, isso fala de uma economia que permite manufaturas de luxo, que permite investir em artesãos dedicados a tempo inteiro. Se não é um artesão dedicado a tempo inteiro, um amador não é capaz de fazer uma peça deste tipo, e nos fala muito dessa capacidade técnica de uma sociedade. São objetos que podem ser, para ser fabricados, podem utilizar-se, digamos, recursos muito simples. Por exemplo, na cozedura podem utilizar-se estruturas muito simples, buracos no chão que são depois preenchidos com combustível, com as cerâmicas, o que vai dar um tipo de cozedura irregular que nós podemos reconhecer facilmente, que nos está a falar de que tipo de infraestruturas técnicas tinham, que tipo de infraestruturas artesanais tinha essa sociedade para fabricar os seus utensílios, ou já outras coisas muitíssimo mais elaboradas que implicavam já umas estruturas de produção determinadas
muito mais elaboradas. É o caso, por exemplo, deste que será provavelmente um dos exemplos de cerâmica tecnicamente mais difícil de obter já no período medieval, a chamada louça dourada ou louça de reflexo metálico, que é um tipo de cerâmica que tem uns brilhos metálicos muito característicos e que para se obter este tipo de cerâmica é necessário que a peça vá 3 vezes ao forno. Isso implica que são fornos também muito específicos, capazes de fazer uma cozedura forte e resistente que permita que o barro se transforme, como dizia um amigo meu geólogo, numa pedra, e ao tempo tão delicados como para poder dar a temperatura exata, a cozedura exata que requer a última fase, que é a fase do reflexo metálico, que requer que o forno esteja com uma temperatura muito baixa, mas o suficiente para cozer esse vidrado e com um controle muito apurado do oxigênio que entra dentro do forno para que não oxide os metais e não fique numa cor que não é a desejada. Ou seja, um objeto nos está a falar também de todo um conjunto de conhecimentos, não só técnicos, mas por vezes até científicos, ou seja, isto implica muita experimentação, mas uma experimentação que no mundo islâmico tinha bastante literatura acrescentada, que permitia também essa transmissão de conhecimentos técnicos e científicos. Mas há outras informações intrínsecas que o objeto pode dar-nos e que nos podem dar outro tipo de respostas. Outro tipo de respostas que podem vir da mão da própria forma do objeto. Qual é que é a forma? Porque normalmente a tecnologia unida à morfologia dos objetos são indicadores muito fiáveis, por exemplo, para a questão que para nós, os arqueólogos, é sempre muito importante, que é a questão da cronologia, de quando é que é um determinado objeto. Quando nós escavamos, encontramos as coisas e nem sempre fica claro qual é o momento exato em que aquelas coisas foram depositadas naquele contexto arqueológico. E a cerâmica, através das formas e das técnicas, pode dar-nos uma informação valiosa sobre isto. E neste caso, o que é que apresento aqui? 2 objetos para iluminar, um candil e uma candeia. Sabemos, através das investigações que se têm vindo a desenvolver, que um sucede ao outro. Ou seja, se estamos perante o candil, esse candil em concreto será um candil típico da zona, digamos, do ocidente do Al-Andalus, ou seja, de Sevilha para o mar, não é? Que é típico dessa zona no século XI. Esse tipo de objetos tem uma cronologia bastante específica. Agora, se encontramos o outro objeto que temos mais abaixo, já esse tipo de candeia é um tipo de objeto para iluminar que só vai aparecer a partir de aproximadamente 1170 e tantos, 1180, portanto estaremos já num período almohade avançado, ou seja, simplesmente a forma dos objetos já nos está a dar indicações de que época é que cada um destes objetos corresponde. Mas a forma também nos dá outras informações úteis. Por exemplo, para que servirão os objetos? Por vezes há formas que são muito simples e que podem dar lugar a uma plurifuncionalidade dos objetos, mas há outras que têm características específicas muito próprias que as tornam especialmente adequadas para uma função muito específica. Este é um outro objeto de iluminação, juntei aqui os objetos de iluminação um bocadinho juntos para ver estas questões, que ele nos diz, através da sua forma, para que servia. Porque este objeto, que tem dentro um vástago interior, tem a ponta queimada. Também tem outras marcas de fogo. E depois é um objeto fechado, menos um dos lados, e com um asa para pendurar. Isso nos está a dizer que é um objeto que, por ter este tipo de asa, é para ser transportado com alguma comodidade. Depois, é um objeto que teve fogo dentro. Sabemos que tem aquela marca da ponta do vástago queimada. Mas, por outro lado, também não podia estar exposto, está protegido. Portanto, nos encontramos ante uma lanterna da época almohade,
que está feita com uma forma apropriada para a função que ia desempenhar. Isto nem sempre é tão linear, não é? Muitas vezes resulta um bocado difícil só com a forma do objeto saber exatamente para que foi utilizado, mas também aí temos os nossos recursos, não é? Em muitos casos, aquele que é um dos nossos recursos fundamentais é a antropologia, ir ver em objetos tradicionais de culturas mais recentes se há exemplos desse tipo de função, desse tipo de objeto aplicado a um determinado contexto específico de uso. Neste caso também tínhamos a sorte de ter esse paralelo etnográfico, porque na zona de Múrcia, objetos semelhantes a estes eram utilizados até meados do século XX pelos hortelãos quando iam fazer a rega durante a noite nos campos. Portanto, a forma fala, nem sempre tudo, mas entre umas ciências e outras somos capazes de chegar a alguma conclusão sobre essas formas. Em outros casos, essa forma chega quase até nós. Este é um fogareiro de época almohada, também encontrado no bairro Almohada da Casa do Castelo de Mértola, e até há pouco tempo em Berinjela eram feitos, acho que ainda o oleiro de Berinjela ainda faz fogareiros deste tipo, que tem, igual que no objeto anterior, uma forma muito adequada àquela que é a função, né? com duas câmaras, uma câmara superior onde ardiam as brasas, com um bordo normalmente com alguma reentrância para poder encaixar lá o objeto onde se cozinhavam os alimentos, e depois um cinzeiro na câmara inferior onde caíam já os restos da combustão das brasas que havia na parte superior, né? Aqui podemos ver num outro exemplo também desse mesmo bairro Almohada, da Casa do Castelo de Mértola, como essa grelha interior permite deixar passar as cinzas, mas mantém as brasas nessa parte superior. As marcas também nos ajudam a saber para que era utilizado um objeto ou como é que esse objeto era utilizado. Neste caso também, mais uma vez, um objeto de época almohada encontrado na Casa do Castelo de Mértola, o que temos é uma caçoila utilizada provavelmente para fritos. Por que digo isto? Pelas marcas que tem o próprio objeto, que tinha as marcas de fogo, sobretudo na zona do bordo. Isso quer dizer que havia um elemento, neste caso o azeite, seguramente, que impedia que as paredes do objeto se requeimassem, ardessem, e deste modo sabemos que tipo de forma de confeccionar os alimentos era utilizado aqui. E isto nos faz logo pensar e relacionar com os textos, sobretudo os receituários da época, que nos falam com frequência, sobretudo, de fritos, por vezes eram vendidos na rua, como nos socos da época. Bom, que mais marcas podemos encontrar? Este é um caso já, para variar, já não é de Mértola, este é um caso do arrabalde de Silves, escavado por Maria José Gonçalves, onde encontrou um objeto que tinha no seu interior umas fortes incrustações de cal. Isso nos está a dizer que este grande recipiente era utilizado provavelmente para manter cal para calhar as casas, ou para qualquer tipo de atividade doméstica que implicasse o uso de cal de forma abundante. Mas há outro conjunto de informações que podemos ter, para além de saber como é que eram usados os objetos e para que serviam, também podemos ter alguma informação relativa a de onde que eles vinham, saber onde se produziam, por onde circulavam, como é que eles
eram usados, ou em que sítios eram usados, e através disso poder chegar a alguma conclusão sobre se havia um comércio deste tipo de objetos ou não. Para isso nós aí utilizamos já diversos métodos. O primeiro passo, primeiro saber onde é que esses objetos aparecem, para poder chegar mais ou menos a uma conclusão de quais são as zonas de distribuição. Neste caso, vários tipos de objetos também de época almohada, como eles se distribuem, sobretudo pela zona costeira do Algarve, que tipo de uso tinha, que tipo de localidades que consumiam este tipo de objetos. Mas como saber de qual destes sítios é que provinha um destes objetos? Isso já é um bocadinho mais complicado, sobretudo quando há em momentos como é a época almohada, em que há uma grande circulação de mercadorias, onde os produtos circulam muito, e por vezes é difícil dizer exatamente qual é que era o seu centro produtor. Aí temos de ir recorrer muitas vezes a outras técnicas. Uma forma de saber é através das pastas, qual era o barro com que se faziam estes objetos, e aí poder saber qual era o local de origem destes objetos. Por vezes há barros que são fáceis de identificar e permitem chegar a alguma conclusão. A maior parte das vezes não, e aí temos de recorrer aos amigos das outras ciências para que nos ajudem a determinar a origem exata destes objetos. Aí os geólogos, com as análises petrográficas destas pastas, ou os químicos, através de análises dos minerais e dos elementos químicos que continham, nos podem ajudar a perceber exatamente qual é o sítio de onde elas eram originárias. Mas há outras coisas, sem chegar à questão das pastas, que também nos podem ajudar a saber qual é que é a origem. Não é? Quando há, sobretudo, elementos de caráter decorativo, não é? Que nos permitem identificar melhor essa afiliação cultural dos objetos, já é muito mais possível chegar à conclusão de onde vieram. Por exemplo, agora vou apresentar um conjunto de peças originárias da cidade palatina de Medina Azara, ou seja, de Córdoba, da grande cidade da segunda, sobretudo durante a segunda metade do século X, que produziu umas cerâmicas especialmente significativas que depois circularam por todo o território do Califado Omíada de Córdoba. E simplesmente a técnica ornamental e os motivos ornamentais, mesmo até a composição e a forma dos objetos, já nos está dando um indicador muito bom de onde que foram produzidos e de como se distribuíram e circularam pelos territórios do Al-Andalus. Temos estes dois exemplos de uma cerâmica normalmente conhecida como cerâmica de verde e manganês, que utiliza uma cerâmica vidrada, polícroma, relativamente difícil de obter, que foi desenvolvida sobretudo a partir deste centro produtor de Medina Azara, da cidade palatina, e com umas implicações muito fortes relacionadas com o poder, como veremos depois logo mais daqui a pouco. Depois tem determinados elementos iconográficos que nos ajudam a perceber. Por exemplo, nesta bilha encontramos o que é uma das palavras emblemáticas desse califado de Córdoba, que é a palavra árabe al-mulk. Al-mulk, que quer dizer o poder, é o título de uma das suratas do Alcorão, e que foi, em certo modo, recolhida como uma espécie de lema neste momento, e as cerâmicas deste período vão ter, sobretudo, esse lema de algo, depois logo vai ser abandonado em detrimento de outras. Ou, por exemplo, a forma de representar, neste caso, uns músicos, que também nos dá uma indicação de essa cronologia, que já vai ser diferente desta outra peça, este outro objeto encontrado por Isabel Cristina Fernandes no Castelo de Palmela, que também sendo verde e manganês, também sendo as mesmas cores, também sendo uma representação humana,
já tem outro estilo completamente diferente e que já nos fala de uma cronologia diferente, do século XI, já com produções não tão associadas a esse mundo de Medina Azara. Bom, vamos voltar sobre esta peça depois. Outro exemplo de como é que podemos saber dessa circulação dos objetos são estes pequenos fragmentos, por vezes um caquinho é suficiente para poder saber que houve uns intercâmbios de relativa longa distância. Porquê? Porque estes objetos, estes caquinhos, é um tipo de vidrado e um tipo de ornamentação muito específica que vai ser os primeiros vidrados da época islâmica que vão surgir na zona perto de Almeria nesta altura ainda não é, que é a zona de Petina, de Bajana. E ali se produz um tipo de cerâmica vidrada que será, digamos, a pioneira dos vidrados e que vai ter uma grande circulação, porque esta república de Petina era uma república, digamos, muito comercial, muito dinâmica, com grandes movimentos, e é muito fácil identificar este tipo de objetos que, por enquanto, aqui no Garda Al-Andalus, só aparecerão até agora em Silves, em Alcotim, Castelo Velho de Alcotim, em Mértola e, mais recentemente, se encontrou um outro fragmento, finalmente, em Lisboa. Portanto, tinha uma capacidade, esta república independente, entre aspas, de Petina, de movimentar os seus produtos bastante grande. Há outras técnicas que também nos falam disso. É o caso, por exemplo, isto já é de época almorávide, de Almohada, a cerâmica chamada de esgrafiada, que se produzia sobretudo naquela zona de Múrcia, Almeria, e que aqui aparece muito rara vez, sempre são fragmentos pequeninos que nós apreciamos como ouro, porque realmente nos está a falar muito desses intercâmbios comerciais muito fortes, muito intensos, que sobretudo a partir do século XII se tornam muito mais habituais do que em épocas anteriores. Mas, e volto outra vez a esta peça, elas são capazes de falar-nos também de outras coisas, não só de produção, não só de comércio, não só de uso e abuso. Elas também falam, e falam por vezes de forma mais clara, outras menos clara. E agora queria lembrar a um investigador que recentemente morreu, a semana passada fizemos uma homenagem a Alicante, que é Manuel Afienal Mansa. E ele fez um estudo magnífico que interpretava, um bocado ao hilo do que se falou na sessão anterior das questões da importância das cores em determinados aspectos, e este autor, basando-se nos textos, na distribuição de determinadas cerâmicas, fazia um correlato entre determinadas produções e determinadas intenções políticas até e ideológicas de determinados poderes políticos. É o caso, precisamente, a zona onde vai se produzir este tipo de cerâmica que utiliza o negro como fundo é relacionada com um reino de Taifa, os Banu Hud, que precisamente utilizam o preto como uma das suas cores simbólicas, a sua cor simbólica. De facto, as cores têm uma importância fundamental. A questão do verde e o branco que víamos no verde manganês, aquele da cerâmica califal, também tem a sua intenção. O verde no Islão é a cor do profeta, não há dúvidas. Qualquer bandeira de um país de maioria muçulmana tem o verde, isso não há dúvida. Mas o branco é a cor do profeta. Os textos nos falam como eram embandeiradas bandeiras brancas, que era a cor dos omíadas. Quando se dá a Revolução Omíada, precisamente uma das coisas que enarbolam logo os abássidas é a cor preta, por isso o preto é que sempre é associado aos xiitas, ou seja, a importância das cores será fundamental. Mas não é só uma questão de cores, também os motivos ornamentais. Esta peça, Manuel Afién também fez-se assinalar um outro aspecto, e é que tem passarinhos e leões. E ele vinha lembrar, esta é uma peça de época almohada, como as peças havia uma lenda, mito dentro dos almohadas de que o primeiro dos almohadas tinha conseguido domesticar um leão e um pássaro. E provavelmente estas peças começam a aparecer neste momento leões de pássaros nas peças cerâmicas de época almohada, provavelmente com uma intenção.
A intenção, por exemplo, quando temos aqui uma figura humana, quem é este senhor? Pois este senhor provavelmente é o próprio Abderrahmane I. Abderrahmane I, porquê? Porque os textos nos falam das características físicas desta personagem. E num tecido, o tecido de Onha, há uma representação de características muito próprias desta personagem, o Abderrahmane I, que era muito fácil de identificar pelo facto de ter um grande sinal na cara e que não deixa de aparecer nas representações. Neste caso não temos a cara da pessoa no objeto, mas pronto. Ou questões de caráter simbólico, como é a partir do século XII o surgimento da simbologia da Hamsa, a mão falsamente de Fátima, a Hamsa, que é a representação do 5, e o valor simbólico que no Islão tem o 5, são os 5 pilares do Islão, 5 eram as éguas do profeta, uma série de elementos que nos vai trazer um elemento profilático, um bocadinho, digamos, simbólico, um bocado erudito, mas que vai passar depois logo a toda a sociedade e se vão utilizar estas mãos de Fátima para proteger qualquer tipo de coisa. Outras vezes não são tão simbolismos tão evidentes ou tão eruditos. Nós vamos encontrar, por exemplo, muitas vezes que as telhas das casas eram inscritos elementos profiláticos que reforçassem esse fator protetor da telha, ou seja, se protegia o que protege elementos profiláticos a proteger as telhas. E outras vezes a cerâmica, as pessoas desenhavam aquilo que viam. É provavelmente o que aconteceu neste cantil de Silves, onde o autor representou as imagens dos seus contemporâneos, com as suas barbas, com os seus capacetes que podemos ver também em outros sítios. E outras vezes eles deixavam a sua marca pessoal. É o caso desta bilha de Mértola. Em Mértola temos encontrado imensas bilhas como estas, são muitas, mas o proprietário desta não quis que ninguém a trocasse por outra. E por isso escreveu o seu nome, Ahmed, nela, para que não houvesse dúvidas. E por último, não resisto a trazer, digamos, outros objetos que também falam, mas por vezes não falam muito claro. É o caso do vaso de Silves, cheio de representações que seria provavelmente um vaso para algum tipo de planta, mas que já resulta um bocadinho mais difícil de interpretar o que quer dizer, não é? Com este conjunto de personagens, com uma mulher, com músicos, com animais, e que aí já temos de, por vezes, neste tipo de arte de representações populares, temos de ir especular com os possíveis significados. No caso desta peça, Cláudio Torres o interpretou como uma peça relacionada com um cerimonial ligado ao matrimónio, onde estariam representados a noiva, com o pai que entrega e o noivo que recebe, com os músicos que representam a festa e com os animais que representam o que se deseja desse casamento. Uma tartaruga para a longevidade, um camelo para a abundância e uma série de virtudes que seria desejável para esse casamento. Bom, fico por aqui, que eu já passei muito o meu tempo, e agradeço a vossa atenção.